Bom dia, meus amados. Hoje é sábado, dia 11 de maio de 2024. Vamos trazer aqui alguns assuntos referentes ao tempo que nós estamos vivendo atualmente. Como é a última encarnação na dualidade deste planeta Terra, dentro de um sistema de provas e expiações, cada alma recebeu a liberdade de escolher o que queria experienciar nesta última encarnação. Nós vamos trazer aqui algumas informações que nós recebemos das consciências superiores, que tudo foi uma programação de cada um de nós. Obviamente que tem a escolha, o livre-arbítrio, quando surge a situação solicitada. Então, como disse alguém algumas semanas atrás, a alma fez um propósito, um plano encarnatório e pediu para passar pelo suicídio, se suicidar de fato? A resposta eu devo ter dado lá, que a alma não faz um propósito para prejudicar a sua evolução. Ela pode ter pedido a prova do suicídio, mas é uma prova a ser vencida. Ela não pediu para se suicidar, ela pediu para passar pela prova, porque ainda tinha essa prova pendente. Nós vamos ver também que o plano de alma, ele é tão perfeito que ele coloca sempre os pontos principais que ainda precisa. Lembrando que a alma, estando no mundo antes da encarnação, no mundo astral, que eu chamo de período entre vidas, no além-túmulo, ela, sem o corpo físico, tem a consciência expandida e avalia o seu passado e faz uma autoavaliação de si mesma a fim de que ela entenda o que ainda falta, o que precisa aprender e o que ela pode contribuir, não só para si como para os outros, na próxima encarnação. Então nós vamos trazer o título de hoje: A alma escolhe as suas experiências. E é verdade, estamos dizendo aqui isso, porque essa informação nos chega. Se nós temos aqui entre 600 e 1.100 encarnações, a maioria estaria pronta para a ascensão. A informação que nos foi passada há alguns anos diz que todas as almas encarnadas nesta última encarnação têm chance de ascensionar. 100% das almas poderiam ascensionar. É óbvio que isso não vai acontecer, porque muitas não concluem aquilo que se propuseram. Então, talvez pouco mais de 1/3, talvez metade. Não se sabe, porque agora, cada tempo que passa, cada ano, novas almas estão encarnando, praticamente todas vão fazer a ascensão, porque elas têm a condição. E aquelas que vão desencarnando, que não estão prontas, já estão sendo removidas, então a porcentagem vai aumentar. Vai chegar um tempo que termina tudo e quem está aqui 100% vai ascensionar. Então tem que fazer as contas matemáticas também e entender que cada dia muda o gráfico. Sendo a última encarnação na dualidade da Terra, de provas e expiações, nós temos então uma gama de possibilidades. Muitas almas quiseram reencarnar novamente na última tentativa de quitar as suas dívidas, os seus resgates, e assim ascensionar. Muitas desistiram, nem encarnaram mais. A partir de 1950, nenhuma alma que não tinha nenhuma condição de ascensionar reencarnou mais na Terra, porque é o último século da transição, que nós falamos aqui que a transição dura em torno de 3 séculos, começou por volta de 1750. Temos sim ali por volta de 1950, 1960, uma quantidade de almas que são alguns milhões, não são muitas. Sabemos que a população da Terra está aí próximo de 8 bilhões, então alguns milhões não são muita coisa. Alguns milhões de almas reencarnaram numa
encarnação compulsória, praticamente à força, como se diz. Não queriam mais nem fazer nada e chegou alguém lá e disse, olha, você vai para a Terra e se você quiser você tem chance, mas vai ter que fazer muita força. A maioria, infelizmente, não vai fazer nada, mas algumas almas vão se salvar. O restante, todas vieram por conta própria, por escolha. Muitas deixaram para a última hora os seus resgates e estão agora passando por uma vida muito dura, porque tinham muitas contas e, infelizmente, escolheram deixar para outras encarnações e chegou a última, que é esta aqui. Aí tem que enfrentar a vida mais complicada. Tudo que ela vai passar, ela pediu, porque ela pode, claro, fazer coisas boas e eliminar uma série de itens. Quando vem a prova, ela pode também escolher, aceitar, fazer o seu melhor ou se revoltar também. Tudo vai dar resultado diferente, obviamente. Muitas almas escolheram uma missão, vir ajudar alguém muito querido e vem na mesma família, então ajudar o pai, ou a mãe, o filho, o irmão, o marido, a esposa, o sobrinho, sei lá, a comunidade. Fazer uma missão mais coletiva também. E daí elas têm uma vida bastante tumultuada, mas elas não têm karma. Mas é uma missão, a missão geralmente é espinhosa. Embora o sofrimento de quem tem a missão, ele não é uma dor tão profunda como quem tem um resgate, por exemplo, um karma negativo. Muitos têm uma missão de despertar a solidariedade, a compaixão, o respeito. Então elas vêm numa missão mais dura, elas vêm passar pela tragédia. São as tragédias coletivas, as mortes coletivas, os desencarnes coletivos. Já falei sobre isso alguns anos atrás, principalmente quando houve o desastre do avião da Chapecoense. Eu coloquei um texto sobre o desencarne coletivo. Por que isso acontece? Sempre tem um propósito. Vai despertar algo em alguém. Nós estamos vendo agora, né? Não vamos aqui citar todos os exemplos, porque são muitos. Mas sempre que há uma comoção. Por que há comoção? Porque alguém sofre muito. A dor alheia nos toca. É como se a gente sentisse a dor do outro. Talvez não na mesma intensidade, obviamente, mas a gente consegue sentir para mudar algo dentro de nós. Então essas almas missionárias que passam pela dor, elas têm, às vezes, sim, um resgate, mas também pode ser que elas não tenham resgate, seja apenas uma missão. São almas muito elevadas. Não só aquelas que desencarnam, porque aquelas que desencarnam talvez não passem nem pela dor, porque são mortes meia que rápidas, né? Sofrem menos do que uma doença, por exemplo. Do que um acidente que a pessoa fica dias ou semanas todo quebrado. E aí tem que sofrer a dor, o desconforto. Então a morte numa tragédia coletiva, às vezes ela é quase que instantânea, então ela não chega a trazer tanta dor para aquela alma que desencarnou, mas ela traz dor para aquelas que continuam encarnadas. Aquelas que perderam o seu familiar, aquelas que perderam a sua propriedade, o seu negócio, seus bens. Aquela que perdeu tudo que tinha, aquelas que não perderam nada, mas são atingidas de forma indireta, como estradas que não tem mais, que era interessante e agora não tem mais muitas opções, atrapalha toda a sua vida, o seu trabalho, o escoamento do seu produto, o seu ir e vir. Aquela que perdeu seus animais, aquela que perdeu
coisas dentro de casa, itens, eletrodomésticos, roupas, enfim, não vamos aqui fazer a lista completa. Essas almas que passam pela dor sem desencarnar, também elas têm todas essas possibilidades: resgate, missão, lições. Às vezes é preciso trabalhar a sua fé, porque muitas horas como estas, às vezes a fé nos falta. O desânimo, a tristeza, a dor pode provocar uma revolta. E às vezes colocar tudo a perder, todo o aprendizado. Se nós vemos as lições que isso traz, nós vemos também aquelas lições que quem não está envolvido diretamente também tem para aprender, que é a solidariedade, a compaixão. Isso é fundamental. E nós vemos agora, vamos aqui falar dos dias de hoje. E outras vezes anteriores também aconteceu isso em outros lugares, mas agora aqui está na nossa frente. Quanta solidariedade! O Brasil inteiro, países vizinhos, Uruguai, Argentina, que eu sei que se colocaram à disposição também, países fora daqui do Cone Sul também se colocaram à disposição, pessoas de outros países, brasileiros que estão em outros países fizeram contribuições, enfim, a solidariedade da população, da comunidade, das pessoas que não têm nem o compromisso, mas estão praticando. Por quê? Porque isso vai fazer bem para a sua alma. Talvez uma desgraça que teria que acontecer ali adiante para essa pessoa, ela quitou antecipadamente e não vai precisar passar. Olha como a providência divina é sábia. Também nós vemos aproveitadores, como foi falado no último áudio. Eu acredito que o maior crime é cometido numa hora dessas. Pessoas que fazem saques, que assaltam, que roubam, que depredam numa hora dessas. Não contribui com nada e ainda traz esse problema. E vai ser um problema para si mesmo. Aquele que faz isso, aquele que fica julgando, criticando e condenando e achando até às vezes merecido o sofrimento do outro, e até aqueles responsáveis que são os órgãos públicos que têm a responsabilidade de resolver agilmente, imediatamente. Quem está lá se afogando não tem tempo a esperar. Nós vimos uma imagem lá de um helicóptero tentando salvar 2 pessoas na laje de uma casa. 1 minuto a mais talvez teriam sido salvos. E acabou a água levando a casa e levando as pessoas. 1 minuto é importante, não é um dia, não é um mês, como ficam prometendo. Vamos achar a solução, vamos fazer não sei o quê. Não, é imediatamente. Mas quem que mobilizou imediatamente? As pessoas comuns. Aquele que arregaça as mangas, aquele que sempre contribui com tudo. Inclusive com o salário daqueles que se escondem numa hora dessas e não cumprem o seu dever. As pessoas que estão do outro lado da solidariedade, eu sempre digo assim, é lamentável, triste, e infelizmente elas estão se colocando na fila, na primeira fila das próximas tragédias. Se não é aqui, é no outro planeta. Mas é a lei de causa e efeito, foi falado isso tantas vezes. Então as almas escolhem as suas provas e também a sua missão. Aquelas autoridades que sonegam o auxílio, porque só estão interessados no seu status e no seu bem-estar, no seu sucesso como homens públicos. Eles tinham a missão
Na missão deles colocaram, eu vou passar por essa experiência, eu vou estar lá num cargo naquela época e vou fazer o meu melhor. Mas alguns fazem, outros não. Aquelas almas que desencarnaram colocaram no seu projeto servir de testemunho da tragédia para mudar conceitos, mudar a mentalidade, amolecer os corações daqueles que viram a tragédia e não passaram por ela. Aqueles que diretamente estão ligados, como os parentes das vítimas, aqueles que perderam seus bens, fizeram um propósito de alma de quitar contas de dívidas de vidas passadas que não foram quitadas enquanto estavam vivos, não por não poder quitar, porque não quiseram quitar, por outra razão qualquer. Enfim, tem uma razão. E pode ser também, sim, uma missão. Eu vou lá e vou perder tudo para engrossar o caldo daqueles que sofrem, para que os outros se compadeçam. Por isso nós não devemos nunca colocar uma régua e dizer é isso, é aquilo. Nós temos milhares, eu diria infinitas possibilidades. Cada alma é um livro diferente. Nós temos centenas, até mais de 1000 encarnações, e em cada encarnação vivemos cada minuto, cada segundo, cada dia, cada hora, emoções, situações diferentes dos outros. Não dá para dizer que existem duas almas nem parecidas que dirá iguais. Então nós temos aqui agora a oportunidade da última encarnação, fazer o fechamento. Então, aquela situação que uma pessoa pode vir a passar em qualquer momento desta atual encarnação, a alma que está ali encarnada decidiu que queria ter aquela experiência. Isso é a informação que vem esta semana, para que a gente tenha um pouco de orientação de consciência, porque nos momentos duros é difícil até raciocinar, é difícil se manter na calmaria até para poder ajudar pessoas que estão no turbilhão das águas, que estão no olho do furacão, né? Que estão lá no vucu-vucu, como se diz por aí. Então a experiência que a alma decidiu passar, ou porque faltava essa experiência, ou porque ela queria contribuir para que as pessoas despertassem, ou porque ela quis apenas quitar uma conta através desta forma, ao invés de passar por uma doença, por exemplo. Tem tantas formas de quitar as contas das vidas passadas. Algumas almas escolhem passar pela doença, pela miséria, pelas dores emocionais, dos relacionamentos, das profissões, do convívio em comunidade, e algumas escolhem passar por tragédias. Nós temos, quando a consciência está calma, quando o mar está sereno, nós podemos pensar, raciocinar e receber essas mensagens da nossa própria alma ou de consciências superiores e entender que a vida é maravilhosa. Por mais que tenha dificuldades, por mais que a dor às vezes é forte, quase insuportável, mas nós vamos descobrir logo logo que tudo era uma encenação perfeita. Tanto que o sentir parecia tão real que a dor chegou ao extremo. Quando nós vemos essas tragédias, é normal a vibração coletiva baixar. E quando baixa essa vibração, baixa a frequência do coletivo também, e atrai mais coisas negativas. Quando eu era criança, eu já escutava esse ditado popular
A desgraça nunca vem só. E de fato, depois mais adiante eu entendi que normalmente vem 3 ondas de negatividade quando chega alguma coisa ruim para individualmente ou coletivamente. Por que 3 ondas? Porque a primeira vem normalmente, é aquele que é o processo que tinha que passar. Tinha que estar ali, tinha que passar por isso, estava escrito no plano de alma. Vem aquela onda negativa e o que acontece? Baixa a frequência de todos os envolvidos e do coletivo, às vezes também, dependendo do grau de abrangência daquela situação. Baixando a frequência, aquele coletivo atrai outra onda, também negativa, porque é atração. Eletromagnetismo atrai por afinidade, por frequência. Aí na segunda onda, aqueles que passaram as duas, a primeira e a segunda, normalmente eles se entregam, eles não resistem mais, porque estão esgotados. Eles entregam na mão do universo, na mão de Deus, como se diz. E dizem, Deus tenha piedade, que seja lá o que for, não temos mais nada que possamos fazer. Quando há essa entrega, a frequência começa a subir porque quebrou a onda. E se elevando a frequência, a última onda ela é um pouco menor, ela vem para limpar tudo. E então passa as 3 ondas. Por isso é bom compreender, quando tem algo negativo, não entrar no drama, como eu já disse tantas vezes aqui. Veja o drama e não faça parte do drama. Olhando de fora, você consegue manter a frequência e a vibração mais elevada. Porque quando você coloca o foco no negativo, você vai atrair mais do negativo. Você alimenta, é como botar lenha no fogo. Você não vai apagar o fogo com lenha. Se não tiver jeito, deixa queimar, termina e se apaga por si só. Mas se você alimentar, ele vai crescer, vai continuar. O reflexo ao teu redor é tudo aquilo que você cria dentro de você. O que está lá fora está dentro de cada um de nós. Trabalhar isso individualmente e coletivamente. Eu recebi várias sugestões para fazer meditação coletiva e eu acho fantástico isso e funciona muito mais do que você possa imaginar. Mas já tem muitos grupos fazendo orações, pensamento positivo, enviando energia, enviando luz. Tem grupos das 6 da tarde, tem grupo das 9 da noite, das 8 da noite. E deve ter outros de outros horários que eu não sei, que não fiquei sabendo. Então, assim, faça a tua meditação. Não precisa nem ser naqueles horários. Faça durante o dia quando lembrar. Você concentra, envia luz, envia amor e junte com as outras intenções. Vamos fazer o feixe de bambu. Eu não consegui organizar isso porque eu recebi tantas mensagens de pessoas desesperadas, que eu estou tendo dificuldade de atender todos. 1 minuto é importante, eu tenho mensagens que eu tenho 2 minutos entre ler a mensagem e responder. São centenas, todos os dias. Minha carga horária, que já estava em 12, 13, 14 horas, tem dias, essa semana aqui não baixou nunca de 16 horas. Não está fácil. Paro alguns momentos para o lanche, porque é preciso. Mas estamos empenhados em auxiliar. Uma palavra pode trazer o conforto para aquele que está desesperado. Não adianta fazer movimentos mirabolantes, extravagantes, se nós não temos essa compaixão para cada um, mesmo que seja um apenas. Nós vemos ali a comoção quando é salvo uma pessoa, quando é salvo um animal.
Infelizmente, muitos desencarnaram, muitos animais, muitas pessoas. Há certas possibilidades ali de o número de pessoas desencarnadas nessa tragédia agora passar de 1000, não se sabe. Tem lugares que famílias inteiras estavam reunidas, foram levadas e ninguém ficou sabendo ainda. E não vão encontrar corpos, porque corpos nesta coisa horrorosa, monumental que aconteceu ali, muitos nunca mais vão ser encontrados. Verdadeiras montanhas desceram, ladeira abaixo. Quem que vai achar corpo lá embaixo daquela coisa? Nessa imensidão das águas? Então não importa quantos, o que importa é que todos nós somos um. Um gato, um cachorro, um boi, uma vaca, uma galinha, um coelho, uma pessoa. Mas ninguém fala das árvores, a natureza, aquela floresta nativa, aquela mata tropical que ainda resta pouco nesse Brasil. Ali era mata nativa. Todas aquelas montanhas lá eram mata nativa, intocáveis, e desceram rio abaixo. É uma pena, mas nós precisamos compreender que a Terra também está se limpando. A consciência da Terra é uma consciência viva, já falamos aqui muitas vezes, a consciência de Gaia, que nada mais é que a consciência coletiva de todos nós, de todos os reinos, seja mineral, vegetal, animal, ou minal e os elementais. Estamos num grupo familiar, a grande família galáctica da Terra. Mesmo aqueles que vão para o exílio eram parte desta família. E não há aqui nada que mude isso, por mais divisões que tentam colocar sobre a raça humana, como sempre tentaram. Vamos focar naquilo que é positivo, vamos focar naquilo que podemos criar, naquilo que podemos melhorar, naquilo que podemos ajudar, naquilo que podemos contribuir, cooperar. Esta é a energia da nova Terra e talvez por isso esteja acontecendo tantas coisas para polir ou lapidar aquelas almas que ainda tinham umas arestas nesta questão da cooperação, da compreensão, da solidariedade, do respeito também. Está faltando às vezes respeito, principalmente de certas pessoas, de certos grupos, de certas bandas ideológicas que a gente vê, infelizmente, da própria mídia. Um horror. Um horror. Às vezes eu me pergunto, o que mais que falta acontecer? Mas também eu me questiono, será que eu ainda preciso ver mais coisas? Mesmo não passando pela situação, ou passando, direto ou indiretamente? O que mais que eu preciso aprender? Sim, porque eu não posso apontar o dedo para os outros. Eu tenho que apontar para mim também. Até porque quando nós apontamos o indicador, nós temos mais 3 dedos apontados para nós. Pode fazer o teste. Aponte para alguém e olhe a tua mão. Então, as lições que restam, as lições que faltam, as lições da última hora. Cada alma tem um propósito e esse propósito é diferente. Parecido às vezes, se entrelaça em coletivo, mas cada alma sabe o que precisa passar, mesmo que nós não lembremos. Cada situação, vamos levar em conta que aquelas almas envolvidas
decidiram antes de encarnar que queriam ter aquela experiência. Isso consola, e consola muito. Consola nossos familiares, nossos amigos, aqueles que perderam muito, vidas e coisas. Porque cada alma decidiu passar. Porque queria ter aquela experiência. Não foi imposição. Obviamente, mesmo que seja um karma, o karma nunca é imposto, nós falamos tantas vezes isso. O karma é uma escolha da alma. E ela paga quando quer. Ah, eu não quero pagar. Essa é a última encarnação, eu não quero pagar o karma. Bom, então eu venho e tenho a chance de fazer tanto, mas tanto bem, que eu não preciso pagar o karma. Mas se eu não fizer tanto bem, eu vou ficar em dívida e eu não vou passar no saldo. Aí eu vou para o exílio. Simples. Tá tudo certo. Não tem esse negócio de obrigado a encarnar, roda de samsara, porque os escuros nos obrigaram, nos enganaram. Mas então, e a alma escolheu ser enganada naquela vida. Ou então ela escolheu ter a opção. Eu vou passar por uma situação e vou decidir, quero ser enganada ou quero sair da enganação. Tem muita gente que está sendo enganada hoje e está achando que está certo. Vai explicar isso para quem? Se não querem entender. Nós temos o livre-arbítrio, e o livre-arbítrio não é você decidir ir numa festa ou ficar em casa, não é ir no mercado ou ficar em casa, não é ir no açougue ou ir na padaria. O livre-arbítrio é você decidir a tua vida encarnado e quando está desencarnado também. E quando está encarnado, as situações que você pediu vão chegar e você tem o livre-arbítrio de decidir o que você quer fazer com aquela situação. Você pediu para passar a experiência, então agora decida o que você quer fazer com aquela experiência. Quer aproveitar ela ou quer jogar ela fora? Aceita ou se revolta? Vai ter a oportunidade de fazer o bem e também de fazer o mal. Escolha. A oportunidade você pediu, está aí. Durante a vida ela vem. E não é uma só, nós temos a cada dia, a cada hora. A cada minuto, a cada segundo nós temos a oportunidade de mudar a nossa vida. Mudar o passado, trabalhando aqui e agora, mudando aquilo que precisa ser mudado. Trabalhar o futuro, mudando aqui e agora aquilo que precisa ser mudado para chegar numa situação melhor. Então é assim. Não há como a gente decidir mudar aquilo que está escrito por nós mesmos. Então, agora eu vos deixo com o meu abraço de luz em cada um de vocês. Namastê.